Empreendedoras brasileiras serão homenageadas em Orlando pelo Dia Internacional da Mulher. Alto custo de vida nos Estados Unidos leva professores à dupla jornada, incluindo brasileiros. Motorista que não teve a nacionalidade confirmada foi condenado à prisão por bloquear a operação do ICE na Califórnia. Ultramaratona no Alasca. Brasileiro supera expectativas, temperaturas extremas e chega em segundo lugar. E você vai ver também uma história inspiradora. Cão resgatado de maus tratos vai virar filme em Hollywood. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A força, a coragem e a liderança de empreendedoras brasileiras vão ganhar destaque em um evento especial em Orlando, na Flórida. Será um encontro em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que também vai servir para inspirar outras imigrantes a transformarem desafios em conquistas. Um grupo de brasileiras empresárias, empreendedoras e profissionais de negócios vai ser homenageado em Orlando em uma premiação de destaque, organizada por uma tradicional entidade empresarial que também atua como plataforma de mídia. Essas mulheres foram selecionadas pela trajetória de superação, pelo empreendedorismo e pelo impacto na comunidade. Histórias consideradas inspiração para outras imigrantes que sonham em empreender nos Estados Unidos. Elas vão receber certificados de reconhecimento, destacando a contribuição de cada uma para a economia e o desenvolvimento de Orlando. O grupo também vai visitar a prefeitura para conhecer setores estratégicos da administração pública. A sede executiva da cidade de Orlando tem sido uma parceira importante da comunidade brasileira, reconhecendo datas oficiais, apoiando eventos culturais e incentivando iniciativas que promovem integração e participação cívica. Os eventos estão programados para acontecer nos dias 8 e 10 de março. Em 2026, a celebração do Dia Internacional da Mulher, organizada pelo Grupo Mídia América, completa 9 anos. 9 anos de história, 9 anos de celebração. É um marco e, por esse motivo, ganha essa página nova que se tornou um livro. Vão ser as histórias das mulheres homenageadas no Prêmio Internacional Mulher de Liderança e Coragem. E também, pelo segundo ano consecutivo, vamos fazer a visita institucional à Prefeitura de Orlando, que celebra o mês da mulher. Mudando de assunto, em Los Angeles, na Califórnia, um motorista que muitos dizem que pode ser brasileiro, mas que ainda não teve a nacionalidade confirmada, foi condenado à prisão por atrapalhar uma ação do ICE. No ano passado, Gustavo Torres, de 29 anos, bloqueou a passagem de um veículo federal do ICE durante uma ação de imigração, impedindo que os agentes se movimentassem e colocando a operação em risco. Gustavo recebeu hoje a condenação de 1 ano de prisão, enquanto a acompanhante que estava no carro com ele recebeu liberdade condicional. O ICE disse que a sentença serve de alerta para outras pessoas. O Departamento de Imigração destacou que obstruir, resistir e interferir em ação federal é crime que pode comprometer a segurança dos agentes, do público e resultar em prisões. Em San Diego, na Califórnia, 4 voluntários que acompanhavam processos de imigração foram detidos e multados dentro de um prédio federal. Eles foram informados de que as regras que existem há anos foram alteradas. O caso levanta questões sobre transparência e direito de observação em procedimentos de imigração. 4 voluntários que acompanham imigrantes em audiências e check-ins com o ICE foram detidos. Segundo eles, a Polícia do Serviço de Proteção Federal disse que as regras para permanecer no prédio haviam mudado. Um dos voluntários recebeu esta citação, em que foi acusado de vadiagem, multado e proibido de voltar ao prédio pelo resto do dia. Desde o ano passado, vários voluntários passaram a acompanhar imigrantes, depois que o ICE começou a deter pessoas nos corredores dos prédios. Muitos são membros de grupos religiosos e dizem que estão ali para dar apoio emocional e garantir transparência. Robert Colvelman disse que as regras mudaram da noite para o dia. The rules changed as of yesterday. That it's been in process and that there's been a change.
O Departamento de Justiça sempre autorizou que o público pudesse observar procedimentos em salas de audiência, entradas, saídas e corredores. Mas agora, eles alegam que é uma nova fase. Os voluntários prometeram recorrer das multas, que somam $250, e também exigir o direito de observar os imigrantes. Nós temos o direito de ver o que o nosso governo está fazendo, desabafou Robert Kovelman. And we have the right to see what our government is doing. O Departamento de Segurança Interna afirmou que agentes do ICE não vão estar em locais de votação nas eleições de meio mandato e nas primárias que já estão acontecendo agora em março. O DHS garantiu que não há planos para ações de imigração e que cidadãos e imigrantes naturalizados vão poder exercer seus direitos sem medo. Apesar da declaração, grupos de direitos civis e alguns moradores do país se mostraram céticos, temendo que a presença de agentes de imigração possa sim intimidar comunidades imigrantes e até afetar a participação nas urnas. A declaração do governo busca tranquilizar o público, mas o debate sobre segurança eleitoral e possível interferência ainda segue forte em vários estados. No próximo bloco, Texas, Carolina do Norte e Arkansas abrem votação que pode mudar o ritmo da disputa eleitoral do midterm. E ainda, a guerra no Oriente Médio entra no quarto dia com ataques intensos em Teherã. E Estados Unidos pedem para americanos deixarem 14 países da região. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. As eleições primárias que acontecem hoje no Texas, na Carolina do Norte e no Arkansas marcam o início de uma nova fase de disputa eleitoral nos Estados Unidos. Os resultados podem indicar o ritmo da campanha para as eleições de meio mandato do governo Trump e afetar diretamente milhares de brasileiros que vivem e votam no estado. Acompanhem a reportagem de Eliseu Caetano. As urnas abriram cedo no Texas, na Carolina do Norte e no Arkansas, para definir os candidatos que vão disputar as eleições de meio de mandato em novembro, incluindo Senado e Procurador-Geral do Estado. O resultado é visto como um dos primeiros grandes testes do humor do eleitorado para 2026. No Texas, o foco está na participação, um termômetro importante para medir o engajamento do eleitorado. Na Carolina do Norte e no Arkansas, a expectativa é medir a reação a temas que devem dominar a campanha nacional: economia, segurança e políticas migratórias. Os resultados de hoje também ajudam a definir a correlação de forças dentro dos próprios partidos, mostrando quem tem apoio e quem pode avançar com mais chances até novembro, nas eleições de meio de mandato. Além do peso político, o Texas tem importância direta para a nossa comunidade. Milhares de brasileiros vivem no estado, muitos naturalizados, com direito a voto e acompanham de perto temas como imigração, economia e segurança na fronteira. Esse é um momento que pode impactar diretamente, sim, imigrantes brasileiros. As primárias definem quem serão os candidatos que vão disputar cargos importantes como o Senado. E essas pessoas vão influenciar políticas sobre fiscalização, impostos no mercado de trabalho e até mesmo acesso a serviços públicos. Os analistas destacam que o desempenho nas primárias costuma influenciar a captação de recursos, a estratégia de campanha e até o tom do debate político dos próximos meses. Mas é no Texas que todos os olhos estão voltados. O que acontecer por lá pode ecoar em todo o país e alterar o tabuleiro político nacional. Os primeiros resultados da temporada de primárias de 2026 devem sair ainda esta noite. A gente fala agora da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. A Casa Branca emitiu um comunicado pedindo para os americanos deixarem 14 países da região que estão sob alvo do país dos ayatolás. Na Casa Branca, Donald Trump disse que a maior parte das instalações militares persas foi destruída e revelou que ataques nesta terça-feira tiveram como alvo a atual liderança iraniana. O presidente também afirmou que Washington dispõe de estoques praticamente ilimitados de munição de médio e alto alcance, além de armamentos de última geração armazenados em países aliados.
Um dos principais temas da reunião foi o futuro do Irã em caso de queda do regime dos ayatolás. Questionado sobre a possibilidade de o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, exilado nos Estados Unidos, assumir o poder, Trump disse que ele é uma das opções, mas afirmou preferir uma solução que parta de dentro do próprio país. Durante a coletiva, Trump também ameaçou cortar relações comerciais com a Espanha, após o governo espanhol negar o uso de bases para ataques ao Irã. O presidente elogiou a Alemanha por autorizar o uso de algumas bases aéreas e criticou o Reino Unido por inicialmente não ter tomado a mesma decisão. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Uma nova pesquisa popular da Reuters Ipsos mostra que apenas 1 em cada 4 americanos apoia os ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Segundo o levantamento, 27% aprovam, 43% são contra essa nova guerra no Oriente Médio e cerca de 29% não têm certeza sobre essa operação. O estudo também revela que metade dos entrevistados avalia que o presidente Donald Trump está exagerando no uso da força militar. A pesquisa foi realizada em meio à escalada do conflito, que já registrou cerca de militares mortos, drones e mísseis lançados pelo Irã contra 11 países vizinhos e a queda de 3 jatos dos Estados Unidos por fogo amigo do Kuwait. E olha, a guerra no Oriente Médio já entrou no 4º dia com novos ataques intensos em Teherã e bombardeio de Israel no Líbano. Vitor Larregina tem as informações. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os ataques no Irã e no Líbano irão aumentar. Na tarde desta terça-feira, as forças israelenses e americanas bombardearam o prédio onde se reúne a Assembleia de Especialistas do regime iraniano. O colegiado é responsável pela escolha do novo líder supremo do país após a morte de Ali Khamenei. Ainda não há informações sobre quais autoridades estavam no local no momento do ataque. O aeroporto de Teherã também registrou explosões provocadas por ataques israelenses. No Líbano, alvos do grupo terrorista Hezbollah foram atingidos pelas forças de Israel, inclusive na capital Beirute. O ministro da Defesa, Israel Katz, ordenou que as tropas assumam posições estratégicas na fronteira entre os dois países. O objetivo é proteger as comunidades israelenses que ficam próximas da região. Nos arredores de Tel Aviv, 12 pessoas ficaram feridas por causa da queda de estilhaços de um míssil iraniano em um prédio residencial. De Israel, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, alto custo de vida nos Estados Unidos leva professores à dupla jornada, incluindo brasileiros. E tem giro de flagrantes com um avião caindo no rio Hudson, em New York, e balão de ar quente ficando preso a vários metros de altura no Texas. Com alto custo de vida aqui nos Estados Unidos, muita gente está procurando o segundo emprego para conseguir pagar as contas básicas. Essa realidade de dupla jornada afeta principalmente mais da metade dos professores do país, incluindo brasileiros. O levantamento da Gallup apontou que 71% dos professores da rede pública de ensino têm pelo menos um trabalho paralelo para complementar a renda, como dirigir para aplicativos, entregar comidas, trabalhar em restaurante ou fazer serviços temporários. 52% dos entrevistados afirmam que estão no limite financeiro, enquanto que 21% disseram que já enfrentam dificuldades para pagar contas. O salário médio nacional de um professor foi de $72 mil no último ano letivo, mas essa média esconde diferenças enormes entre os estados. Nova York e Califórnia, por exemplo, pagam os maiores salários, enquanto Mississippi e Flórida estão entre os menores. Mesmo assim, o custo de vida tem subido mais rápido do que a renda, pressionando educadores em todo o país. E é por esse motivo que o problema não atinge apenas os professores da rede pública de ensino. A brasileira Késia é professora em uma escola particular na Flórida e recentemente voltou a dar aulas de inglês à noite para complementar a renda. Eu sou professora de espanhol numa escola particular aqui no sul da Flórida e recentemente eu comecei um segundo trabalho dando aula de inglês para adultos na parte da noite. E isso é devido a que realmente o custo de vida aumentou bastante aqui na Flórida. Eu e meu esposo, nós também temos algumas metas financeiras e devido a isso foi necessário
de eu estar conseguindo esse segundo trabalho. Outro dado importante foi a constatação de que os professores ganham, em média, 27% a menos do que outros profissionais com o mesmo nível de escolaridade. E vários também trabalham em outras áreas que não tem nada a ver com o setor de educação. Então, eu vejo que isso realmente é algo que é uma realidade para nós, professores. Eu também me vejo nessa situação, né? Tendo que trabalhar um segundo trabalho para suplementar a nossa renda, minha e do meu esposo, e também para conseguir, né, alcançar os nossos objetivos, nossas metas financeiras. Em Minnesota, um congelamento nos pagamentos federais para cuidadores está deixando pacientes e profissionais em alerta. A medida faz parte de uma investigação de fraude, mas quem depende desse serviço teme ficar sem o apoio básico para viver. Aos 35 anos, Kayla Guilherme é quadriplégica desde o nascimento, mas isso não a impede de levar uma vida ativa. Ela mora sozinha em St. Paul, trabalha como voluntária no zoológico da cidade e até pinta quadros usando a boca. Tudo isso só é possível por causa das assistentes de cuidados pessoais, as PCAs, que a ajudam nas tarefas diárias. Mas agora os pagamentos para essas trabalhadoras estão atrasados. O Estado congelou os repasses enquanto investiga possíveis fraudes no programa de assistência. O problema é que muitas PCAs não podem ficar sem salário e podem acabar deixando o trabalho. And that it affects the most vulnerable population, the elderly and the disabled. Kayla teme ficar sem cuidado, presa na cama, sem poder comer ou tomar remédios. Ela e as PCAs pedem que o Estado encontre uma solução que combata a fraude sem punir quem depende do serviço para sobreviver. Em Nova York, um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência no rio Hudson. Os passageiros escaparam com vida. No Texas, mais de uma dúzia de bombeiros foi acionada para resgatar os passageiros de um balão de ar quente que ficou preso no topo de uma torre de comunicação a metros de altura. Vamos ao nosso giro de notícias. No Texas, um balão de ar quente ficou preso no topo de uma torre de comunicação a 270 metros de altura. E para resgatar os passageiros, os bombeiros levaram horas por causa do nível de dificuldade. No final, o casal foi retirado com sucesso e ninguém ficou ferido. Em Nova York, um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência no rio Hudson. A aeronave, um Cessna 172, ficou parcialmente submersa em meio a blocos de gelo, mas o piloto e passageiro conseguiram escapar e nadar até a margem. Os dois tiveram apenas ferimentos leves. A Administração Federal de Aviação abriu investigação para apurar a falha no motor que provocou a queda. Colin Gray, de 55 anos, foi condenado por homicídio na Geórgia por ter dado ao filho de 14 anos o rifle que foi usado em um massacre escolar na Appalachian High School em 2024, que resultou na morte de 2 alunos, 2 professores e deixou 9 feridos. O júri entendeu que o pai ignorou sinais de alerta, incluindo episódios violentos e a fixação do filho por atiradores. Essa é a terceira vez que um responsável é condenado por um massacre cometido pelo filho. No próximo bloco, ultramaratona do Alasca. Brasileiro supera temperaturas extremas e chega em segundo lugar. E você vai ver também uma história inspiradora. Cão resgatado de maus tratos vai virar filme em Hollywood. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Agências de viagens e companhias aéreas se preparam para um Spring Break histórico, que são as férias escolares da primavera. A expectativa é de recorde. 171 milhões de passageiros devem viajar de avião entre a primeira semana de março e 30 de abril. E muitos devem ir parar em Miami Beach, na Flórida, que é um dos principais destinos dessas férias. São esperados que cerca de 2.800.000 pessoas peguem voos domésticos por dia durante o Spring Break nos Estados Unidos.
Para dar conta da demanda, as empresas colocaram mais aviões no ar. Serão cerca de 26 mil voos diários para diferentes destinos. Mas a expectativa é que a grande maioria venha parar aqui na Flórida. O Spring Break ainda nem atingiu o pico, mas já mudou a rotina das principais praias da Flórida. Em cidades como Miami Beach, Fort Lauderdale e Daytona, o movimento de turistas começou a aumentar desde o fim de semana passado, com a chegada de milhares de estudantes de todo o país. Mas junto com a festa, vem também a preocupação com a segurança. Miami Beach anunciou restrições para evitar excessos, como proibição de álcool na areia, limitação de horários para música alta e aumento do efetivo policial. Outras cidades adotaram medidas semelhantes, com blitz, drones e monitoramento em tempo real. O comércio local, por outro lado, celebra o período. Bares, restaurantes e hotéis registram alta na demanda. E a expectativa é de que o Spring Break movimente milhões de dólares na economia do estado. O pico do Spring Break deve acontecer entre a segunda e a terceira semana de março, mas o movimento de turistas deve seguir até o início de abril. E falando em Spring Break, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o clima aqui na Flórida e em alguns outros estados também. Olha, a gente começa por Boston, lá tem sol, mínima de 28, máxima de 43. Vai chover em Washington, mas o restante aí da tabela a gente vê que tem sol. Norfolk, máxima de 70 graus. Atlanta, sol, Jacksonville, Tampa e Miami também. Olha, gente, a Flórida aí, a máxima vai variar entre 78 e 79 e a mínima de 61 e 74. A gente continua na nossa tabela, Houston, tempo encoberto, Brownsville, o mesmo cenário, El Paso a gente tem sol. Em Albuquerque, a mínima é de 38 graus, máxima de 71 graus Fahrenheit. Phoenix, a gente tem sol forte aí, máxima de 85 graus. Los Angeles, a gente vai ter ventania ao longo do dia de amanhã. Las Vegas tem sol. Em Salt Lake City, o mesmo cenário, mínima de 35 graus, máxima de 61. E olha, a história de um cachorro que quase morreu de maus tratos no Kentucky vai virar filme em Hollywood. Ethan, que comoveu o país com uma recuperação incrível, agora inspira uma produção que pretende levar às telas uma mensagem contra a crueldade animal. A jornada de Ethan começou de forma trágica. Abandonado, desidratado e pesando apenas 1/3 do que deveria, ele foi resgatado à beira da morte pela Kentucky Humane Society. Mas a história, que começou com sofrimento, se transformou em um dos maiores casos de superação do estado. Jeff Calloway, que acompanhou o resgate, não conseguiu se desvincular do cão e acabou adotando Ethan. This little dog that needed was in the worst shape you could possibly be in and needed all Esse cachorrinho, que estava no pior estado possível, agora é quem dá apoio a outras pessoas. A recuperação de Ethan mobilizou o estado e ajudou a aprovar a Ethan's Law, uma lei contra maus tratos animais no Kentucky. Agora, essa trajetória vai virar filme. A produção terá cenas gravadas em Bardstown e Louisville. O roteiro é assinado por Tane McClure e o elenco inclui nomes como Sean Patrick Flannery, Salma Blair e Trevor Donovan. Nunca imaginei que isso viraria um filme, mas é algo realmente incrível. Calloway diz que o filme não é um documentário, mas traz momentos reais que os fãs de Ethan vão reconhecer. Ele espera que a produção, sem data de estreia ainda, aumente a consciência sobre crueldade animal e mostre o trabalho de quem luta para salvar vidas, como a de Ethan. It'll be a story that if you're from Kentucky, you'll be very proud to be a part of. E a gente termina a edição de hoje com uma notícia histórica. Um brasileiro participou da Ultramaratona do Alasca e chegou em segundo lugar. Ele encarou 240 quilômetros de frio e neve com temperaturas de menos 36 graus e superou todas as expectativas. A reportagem é da Carolina Camargo. Good luck, Luke! Boa sorte! Foram mais de 4 dias percorrendo uma imensidão de gelo com ventos de até 100 km por hora e temperaturas negativas. E entre os 150 atletas de diversos países estava o brasileiro Joilson Ferreira, de 53 anos. Uma prova com grau de dificuldade absurdo, que eu nunca tinha pego. É uma prova especificamente de trilha, rios congelados, montanhas, trilha, vento, muito vento. Temperatura absurda, caiu
bastante, principalmente no último dia de prova, menos de 36 graus. A ultramaratona no Alasca, Iditarod Road Trail Invitational, é considerada uma das provas mais difíceis do mundo e raramente tem a participação de brasileiros por causa dos desafios do clima extremo e adverso. 4 dias sem dormir, tentava dormir, não conseguia dormir, mas fizemos as paradas específicas para aquecer os pés, trocar roupa, secar a roupa, montar a logística do próximo trecho. A ITI é realizada em um dos ambientes mais hostis do planeta. O brasileiro percorreu a versão de 240 quilômetros, que refaz parte da rota histórica da Iditarod Road, o mesmo trajeto usado na famosa corrida de trenós puxados por cães. Nessa prova, o atleta precisa carregar tudo sozinho: comidas, roupas, equipamentos e sobreviver por alguns dias, passando pelos checkpoints obrigatórios. E foi exatamente isso que Joilson fez. O ultramaratonista venceu os desafios climáticos e cruzou a linha de chegada em segundo lugar. Eu não sabia que posição que eu estava na prova, né? Chegando no final ali, que eu descobri que eu estava em segundo lugar, aí o esforço aumentou mais ainda para manter a posição. Para alcançar esse feito, o brasileiro se preparou por 10 meses, com treinos intensos de corrida e musculação. Mas foi a experiência em maratonas anteriores na neve que o ajudaram a vencer essa prova de resistência. Eu participei de 2 edições da 6633 Ártico Ultra e não consegui concluir nenhuma delas. E aí eu tive uma motivação maior para vir nessa prova aqui, a TI do Alasca, e concluir ela. Além do resultado histórico, Joilson ainda teve um presente extra: o reencontro com um filho que não via há 3 anos. Como assim, velho? Você tá de brincadeira, você tá doido, filho. Que é isso? Ele mora aqui nos Estados Unidos e ele veio fazer uma surpresa aí logo depois da prova. Foi maravilhoso. Foi o melhor troféu, na verdade. A edição do Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!